Fala, criaturas, beleza? Eu sou o professor Rafael do canal Física para Amadores e na aula de hoje nós vamos estudar a Lei de Coulomb. Na aula passada, nós vimos que cargas com mesmos sinais se repelem e cargas com sinais contrários se atraem. Isso ocorre por causa da força elétrica entre elas. Coulomb, tentando entender como isso funcionava no século XVIII, usou uma experiência chamada balança de torção. E por meio dos dados obtidos nessa experiência, ele conseguiu entender e desenvolver uma equação matemática que relacionava a força elétrica com a constante eletrostática, o valor das cargas e a distância entre elas. Olhando para a equação, nós conseguimos entender que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nessa equação, F representa a força elétrica, K representa a constante elétrica, Q1 e Q2 são os valores das cargas elétricas e D é a distância entre elas. Agora, vamos fazer uma experiência mental para aplicar essa equação. Nessa experiência mental, nós vamos ter que a constante eletrostática é a do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. As cargas Q1 e Q2 vão ter o mesmo valor, de 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. E nós vamos variar a distância entre elas para ver o que acontece com a força. Na parte central do vídeo, você vai ver o desenvolvimento da equação. Do lado superior direito, nós vamos construir uma tabela colocando esses valores. E do lado inferior direito, nós vamos colocar um gráfico. No começo vai ficar meio pequenininho, tanto a tabela como o gráfico, mas no final eu vou expandi-los para a gente poder entender melhor essa relação do inverso do quadrado da distância. Nessa primeira etapa da experiência mental, nós temos os seguintes dados. Que a carga Q1 vale 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, que a carga Q2 vale 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, que a distância inicial, que a distância 1 é 0,2 metros, que a força 1 é o que a gente quer descobrir. Para descobrir essa força, nós vamos utilizar a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, nós temos que a força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2 dividido por D ao quadrado, pela distância ao quadrado. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que a força é igual a 9 vezes 10 elevado a nona vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,2 ao quadrado. A força, então, vai ser... Para ficar mais fácil de resolver essa conta, eu vou separar os números e as potências. Então, nós vamos ter 9 vezes 2 vezes 2 e as potências 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 5. Dividido por 0,2 ao quadrado, 0,04. Vamos começar resolvendo essas potências. Então eu vou pegar essas duas potências e vou resolvê-las. Como uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, menos com mais vai dar menos. Menos 5 menos 5 vai dar menos 10. Esse é o primeiro resultado da potência. Resolvendo agora os números, eu tenho essa multiplicação. Então, a força vai ser igual a 2 vezes 9 é 18, 18 vezes 2, 36, vezes 10 elevado a nona, que eu ainda não usei essa potência, vezes esse resultado, 10 elevado a menos 10. Isso dividido por 0,04. Agora, eu vou fazer essas duas potências
e vou dividir 36 por 0,04. Então, primeiro essas duas potências. 10 elevado a nona vezes 10 a menos 10, eu mantenho a base e somo os expoentes. Mais com menos vai dar menos. Então, 10 elevado a nona menos 10 vai dar 10 elevado a menos 1. Com isso, a força vai ser igual a 36 dividido por 0,04, que vai dar 900, vezes 10 elevado a menos 1. Logo, a força vai ser igual a 90 newtons. Esse é o resultado final. Na segunda etapa da nossa experiência mental, eu não alterei nenhum desses valores iniciais, do Q1, Q2 e do K. Então, para facilitar, para acelerar o processo, eu já vou calcular esse valor, que vai ser igual a 3,6. Tá? Então, com essa segunda lei, eu já sei que K vezes Q1 vezes Q2 dá esse valor. A força, então, vai ser 3,6 dividido por 0,4 ao quadrado. Porque é só o valor da distância que a gente está alterando. As outras configurações são iguais. Tá? Então, por isso que esse valor que eu estou utilizando aqui. Com isso, a força vai ser 3,6 dividido por 0,16. A força, então, vai dar 22,5 newtons. Na terceira etapa da experiência mental, utilizando a lei de Coulomb, nós temos que F vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2, eu já sei que vai dar esse valor. Então, eu vou substituir esse valor aqui. 3,6 dividido por, a distância mudou agora, 0,8 ao quadrado. Então, a força vai ser igual a 3,6 dividido por 0,64. Então, a força vai ser igual a 5,625 newtons. Nesse gráfico, perceba que ele não é linear, ele é um gráfico exponencial. Conforme a distância entre as cargas vai diminuindo, a força vai aumentando muito. E conforme a distância vai aumentando, a força vai diminuindo muito, muito, muito. Quanto maior for essa distância, menor vai ser a variação de força. Quanto menor for essa distância, maior vai ser a variação de força. Nem sempre os exercícios vão te fornecer a constante eletrostática de forma direta. Às vezes, eles vão te oferecer essa constante de forma indireta. Para que você possa calcular essa constante eletrostática, eles vão ter que te fornecer uma outra constante, que é a de permissividade do meio. Lembrando que essa constante elétrica é uma característica do meio onde as cargas estão. Para a gente calcular a constante eletrostática dependendo da permissividade, nós vamos usar essa seguinte equação, onde o K é igual a 1 dividido por 4πε, onde ε é a permissividade do meio. E aí, criaturas, nessa aula nós vimos sobre lei de Coulomb, nós vimos que a constante eletrostática depende dessa permissividade do meio e vimos como desenvolver a equação relacionando ela com um gráfico e uma tabela. Até a próxima aula, pessoal!